Gira o seu dispositivo. Deu certo. Tá em pé, né? Você fica em pé. Eu vou colocar o teu celular aqui pra segurar, viu, irmão, Zé Luiz? A palavra concluir significa o quê? Soltar no ar? É. Como ainda não filmou nada, acho que sim. Isso significa encerrar. Então, Eu acho que agora vai. a paz do Senhor para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de domingo para apresentar, para ensinar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, na escola bíblica dominical. Maravilhoso é o nome do nosso Deus. Irmãos, vamos neste momento começar esta lição com uma oração. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia e bondade de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã maravilhosa para aprendermos da tua palavra. Deus eterno e santo, continua, Senhor da glória, abençoando cada um, cada professor, cada um que vai aprender a tua palavra. Deus querido, Deus santo, continua conosco, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, lição de número 3, 19 de abril de 2020. O título da lição é Eleição e Predestinação. O textuário diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que queriam e os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A leitura bíblica, o objetivo geral, diz assim: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que, em Cristo, seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Objetivos específicos. Tópico 1: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. 2. Explicar como ocorre a eleição divina desde antes a fundação do mundo. 3. Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmãos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela é para sempre. Vamos, nesta hora, chamar aqui o nosso irmão José Luiz. Ele irá falar algo da parte do Senhor em relação a esta lição e irá dividir o tempo com o nosso irmão Acácio, para não ser pesado, na transmissão. O irmão irá falar uns 20 minutos cada um, de forma clara e objetiva, louvado seja Deus,
para que você possa entender e para que não venha enfadar nenhum dos nossos ouvintes. Que Deus continue abençoando, no nome de Jesus. Irmão José Luiz. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Quero dizer aos irmãos que eu desejo a cada um uma semana de paz, um domingo abençoado, e que o Senhor trabalhe no seu e no meu coração. Meus queridos, sem perda de tempo, vamos para essa lição que é gloriosa, eleição e predestinação. Essa lição é gloriosa. Vamos, sem mais perda de tempo, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar a mim e a você. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos para essa escolha: em quem fomos escolhidos, em Jesus, e por isso ela é cristocêntrica. Em qual tempo e qual a finalidade? O tempo já é claro aqui, antes da fundação do mundo. Mas vamos voltar um segundinho aqui. Eleição. Nesse ano, se eu não me engano, vai ter a eleição para prefeito, para vereador, se eu não me engano. E vai ter muitos pré-candidatos. Pré-candidato a isso, pré-candidato aqui. Vai ter as prévias para ver quem vai concorrer a prefeito. No partido lá vão se acertar. Eu e você é do mesmo jeito. O Senhor decretou que eu e você fomos esses predestinados. Mas isso só se concretiza quando eu e você levanta a mão, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque lá em João 3,18 diz: aquele que nele crê. É bem claro, aquele que nele crê. Que alguém diz: não, eu sirvo a Jesus, servi a Jesus há 20 anos e vou ir no céu. Não vai, porque a Bíblia diz que tem que chegar no fim. Não é? O Senhor disse para Daniel: olha, Daniel, você já fez muita coisa, mas vai até o fim. Quer dizer que não é para nós, quando sermos eleitos, ou se formos eleitos, parar a caminhada. Porque a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, é nos céus. Porque a eleição divina em Cristo, antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para ser santo, irrepreensível, diante de Deus e dos homens. Não é? Separado do pecado, não do pecador. E precisa estar unido em Cristo, pela fé. Porque nem a fé é minha nem tua. Ele que nos deu. Não é? Ele que deu essa fé para mim exercer ela, para mim atuar, para mim buscar os dons espirituais, porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, o que eu quero dizer? Que nós, como os nós não temos praticamente direito, irmãos. Mas quando você entra nessa eleição, o Senhor te dá graça, o Senhor te dá misericórdia, o Senhor atua na tua vida e na minha, e você consegue vitória. Amém? Aqui no 2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todo mundo. Ele não veio a condenar ninguém. Ele não vem a condenar ninguém. E tornou-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entende, irmãos? Arrependimento e fé. Ninguém consegue ser santo, consegue ser uma pessoa
lavada e remida no sangue de Jesus sem arrependimento. O que é arrependimento? Aqui na lição fala sobre isso, já vamos adiantar. Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu bebia, não bebo mais. Enfim, vários aspectos do ser humano. E aqui diz que eu fazia e não faço mais. E Jesus disse nas suas palavras: eu não me lembro desse tempo. Que coisa gloriosa. Eu não me lembro desse tempo. Não é? Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Olha aí. Alguém fala assim: não, eu sou crente porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer a obra. Não é por mérito teu, nem meu. É pelo amor de Jesus. A Bíblia diz que Paulo era um homem duro, um homem seco, era um homem extremamente... ele andava numa linha. Só que ele não tinha passado por esse amor. Ele não tinha experimentado o amor de Cristo. E quando ele teve aquele encontro, ele disse: tudo que eu aprendi, tudo que eu entendia é anátema, não vale nada. E eu e você, às vezes achamos que somos intelectuais, que somos pessoas que temos uma universidade, uma faculdade, mas ele disse que não, ele não achou aquilo por nada. Aleluia. E nós temos esse mesmo pensamento. Você é intelectual, você é uma pessoa letrada, mas se não tiver o amor de Jesus, é como um sino. Amém? No 3 aqui, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Santo, separado. Separado do quê? Do pecado, do erro, do que você fazia. Porque a Bíblia diz que Jesus é santo. Lá na carta de Pedro ele diz: sede santo, porque eu sou. E ninguém vai ver o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos, é bom estarmos aqui, né? Vida santa. Separados. Santos significa separados do pecado, sem defeito ou inculpável. Aleluia. E nós conhecemos um ser que ele adora para mim e você. Ele, na minha mente, na sua, ele trabalha assim: você é errado, você não pode, você não pode, você não pode. E Jesus diz aqui na sua palavra que ele olha para mim e para você sem culpa, sem mancha, sem mácula. Porque esse benefício não é meu nem teu, é de Jesus. Amém? Nós somos pessoas para Deus sem defeito ou inculpável. O termo aponta para a santificação que há em Cristo Jesus. E é o mais alto padrão que pode ser, porque é o padrão que agrada a Deus, santo e agradável. A Bíblia diz que nós, nos nossos tempos de ignorância, nós fazíamos sacrifício a deuses mortos, Deus pagão, enfim. Mas hoje, nós fazemos esse sacrifício como? Agradável, santo a Deus. Pense bem, alguém que bebia, alguém que fumava, alguém que fazia da macumbaria, e hoje, eu digo hoje porque a igreja não para, a igreja não é parede, a igreja é eu e você. Hoje, esse alguém foi remido, foi lavado, foi santificado pelo sangue de Jesus, pelo aquele sacrifício, não é? Eleito antes da fundação do mundo. Meus irmãos, vamos no 4 aqui. A nova vida dos eleitos. Preste atenção. Aqui também. Aleluia. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza,
avareza e embriagueza. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Aleluia. E como nós conseguimos isso? Com o processo da salvação. Com o processo do sangue de Jesus. Aleluia. Porque nós, irmãos, quando aceitamos Jesus, nós viemos para a casa do Pai cheio de lepra, cheio de ruga, cheio de carrapicho. E o Espírito Santo, que é autor dessa obra de limpar, ele vai tirando. Uns é bem rápido, uns tira assim, ó, no outro dia ele chega aqui parecendo um pregador. Mas outros é mais lento, é mais demorado. Mas você percebe que as palavras dele vai mudando, que a conduta dele vai mudando, que as vestes dele vai mudando, ou dela. Conduta. E ele vai ficando sem mancha, sem mácula. Como aquela mulher disse para aquele homem, para aquele profeta: vejo aí que é um homem de Deus. E quantos de nós temos esse mesmo testemunho? O profeta Eliseu. Eliseu tinha essas características. Ele era um homem sem mancha, sem mácula. Por quê? Ele fazia todos os dias aquela trajetória e ele não deixava espinhos. Ele andava por ali, ele andava naquele mesmo caminho, sem deixar mancha, nem mácula. Por quê? Ele era direcionado pela palavra, que é Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Sem embriaguez, sem ira, sem impureza. Tudo isso o Espírito Santo de Deus tira de nós. E se nós acharmos que conseguimos fazer essa limpeza através da minha inteligência, não conseguimos. Amém? Predestinados para filhos de adoção. Aleluia. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi na eternidade. Os irmãos sabem que adoção, eu não era filho, você não era filho. E uma breve explicação. Quando eu sou adotado, e o meu nome é registrado lá como filho de alguém, eu passo a ter o mesmo direito de receber a herança. E é glorioso para mim e para você, que somos gentios. Temos o privilégio de sermos aceitos no reino de Deus, através do nosso irmão mais velho, que é Jesus. Aleluia. Já pensou, irmãos, que era destinado especificamente a judeus? E o Senhor, na sua infinidade, na sua presciência, ele trabalhou e nos inseriu nesse meio. Colocou pessoas de todas as nações, de todas as línguas, para adoção. E pagou o preço. Quanto que é o preço? Pelo irmão Aldino, pelo irmão Acácio, pelo irmão Givaldo, pelo irmão José Luiz? Não sei, não sabemos o preço, muito caro. E ele na cruz do Calvário cravou aquele preço. Tá pago aí, Satanás. Por isso que o irmão colocou aqui atrás, que éramos inculpáveis, que não tinha desculpa para nós não tínhamos jeito, mas o Senhor naquela cruz, ele cravou o preço. Se não me engano é lá em Colossenses 2, 13, 14, por aí assim, você procure lá. Ele cravou o preço, e toda vez que Satanás vem me acusar e te acusar, o Senhor aponta para a cruz: olha lá, paguei. Louvado seja Deus. E não tem como Satanás falar assim: mas ele era. Não, ele não era. Agora nós somos eleitos e predestinados à salvação que há em Cristo Jesus. Porque fora dele não há salvação. Fora dele não há nada. Aqui mais embaixo, em Cristo, a escolha é feita por Deus em Cristo. Deu um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos santos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Nosso Deus, ele quis. Ele se agradou de mim e de você. Por isso que você e eu nunca podemos menosprezar essa fé tão grande
esse amor tão grande que Ele depositou nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele sabe trabalhar. Às vezes você deu na sua vida caminhos longos, tortuosos, e o Senhor de olho em você. E na minha vida e de alguns milhares por aí, Ele foi lá e pescou-nos e trouxe para cá, porque Ele já tinha decretado que eu e você éramos escolhidos. Louvado seja Deus. Porque alguém pode me explicar o quão grande é o conhecimento de Deus? Ninguém. Aqui no 2, já vou parar. Filhos por adoção. Paulo é o único que relata essa palavra no Evangelho. Porque ele tinha a dupla nacionalidade romana e ele entendia. E os romanos tinham por costume de adotar. E ele registrava lá, fulano de tal, filho de fulano de tal. E o camarada tinha as mesmas posses que o filho original. E olha nós hoje. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor de Deus, nós temos a graça de Deus, tudo que aquele povo tinha. E digo mais presente. Que naquele tempo, o Espírito Santo vinha, fazia o que agradava e subia. Hoje, Ele habita em mim e em você. Glória a Jesus. Ele habita no meio do povo. Ele é um dos três que habita nesse planeta. Aleluia. Preste atenção. Alguém que era sujo, alguém que era torpe, alguém que era isso, alguém que era aquilo. E ele foi limpo pela palavra, que é Jesus, foi limpo pelo seu sangue, e o Espírito se apossa. É coisa gloriosa, é coisa para nós pararmos e chorarmos de alegria. De quão grande coisa o Senhor fez a nós. Porque aqui, o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos. Aleluia. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como os filhos. Glória a Jesus. Nós sabemos, irmãos, que Deus só tem um filho, que é Jesus. Sublime, maravilhoso, enfim, grande. Mas Ele nos deu o direito de ser chamado filho por essa adoção. Porque nós éramos bravos, nós éramos terríveis, mas Ele nos deu o direito de ser inserido. Inserido o que é? Penetrou nas profundezas de Deus. Através de quem, irmãos? De Cristo. Alguém fala, eu vou fazer uma oração para fulano. Mas você e eu que fomos esclarecidos, nós falamos assim, eu vou ali orar um pouco a Jesus e Ele vai me esclarecer. Quão grandes coisas Ele fez a mim e a você. Assim, no plano da salvação, os eleitos, como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, Ele ainda assinala que o amor motivou o Pai a nos adotar. Quão grande amor é esse de Deus, irmãos? Quão grande é esse amor de Deus? Que Ele motivou, quando Ele olha para o Filho, Jesus, alguém que vai nascer daqui a 50 anos, alguém que vai nascer daqui a 100 anos, já está escrito ali, é meu, através de Cristo Jesus. É bênção. Meus queridos, que Deus abençoe. Essa lição era bom estar em aula, em classe, porque existem muitas perguntas, ela é rica em vários aspectos, que alguém acha que é abençoado por ter isso, por ter aquilo. Preste atenção, nós somos adotados em Cristo, mas para nossa sorte, o Senhor quis que nós tivéssemos o mesmo privilégio que Israel. Qual é o privilégio? De morar no céu. Que Deus abençoe. Amém, meus queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Graças nós damos pelo privilégio de estar aqui mais uma vez para dar continuidade a essa aula maravilhosa, ao qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Vamos dar continuidade aqui. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. O Senhor Jesus, Ele tem nos predestinado desde a fundação do mundo.
então nós somos escolhidos para fazer a sua vontade, de estarmos em comunhão com Ele. Mas através do pecado foi rompido o elo. Nós perdemos o direito da salvação. Mas nós temos que dar graça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi através dele ao qual nós se reconciliamos ao Pai. Que quando Deus olhávamos para nós, olhávamos como pecadores. E Deus, Ele é um Deus que Ele abomina o pecado. Então não teria como nós se aproximarmos do Senhor. Mas Jesus Cristo, Ele nos uniu novamente ao Pai e tirou a mancha do pecado. Então quando Deus olha para nós, Ele vê a graça do seu Filho. Então nos reconciliando com Ele, nos dando assim o direito e o privilégio da adoção. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, a adoção, adotado os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de que o adotava, que nem o irmão acabou de citar isso para nós, né? Que a partir do momento que nós somos adotados, nós temos o mesmo direito. Porque se eu, como pai, adoto outra criança, o mesmo direito que o meu filho, o meu primogênito tem, a pessoa que é adotado também tem. E conosco também não é diferente, porque Cristo, sendo unigênito do Pai, Ele nos adotou pela sua infinita misericórdia e nós somos co-herdeiro com Cristo. Somos participantes da mesma graça ao qual o Senhor nos concede, né? O mesmo direito que Cristo tem lá nas regiões celestes, lá no céu, nós também iremos ter. Por isso que nós vamos ser transformados e teremos um corpo de glória, um corpo à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós temos que glorificar o nome santo do Senhor, né, meus queridos? Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Através de Jesus, nós temos o privilégio de chamar o nosso Deus de Pai. Isso quer dizer o quê? Comunhão, intimidade, aproximação ao Eterno. Porque antes, pelo pecado, nós éramos separados. Havia um abismo entre nós e o Pai, que vai dizer lá em Isaías 59, que há um grande abismo que não nos deixa se aproximar do nosso Pai Celestial. Então, através de Cristo, esse abismo ele é tirado do nosso meio e nós temos livre acesso. A partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, nos dando a liberdade de nós adentrar a presença do Pai. Então, nós podemos chamar de Abba, que Ele é o nosso Pai eterno. E através de Cristo, nós temos esse direito, né, de ser co-herdeiro com Ele, de participar das bênçãos espirituais, da comunhão, dos direitos ao qual era unicamente para Jesus e para aquela nação ao qual o Senhor tinha escolhido. Nós, como um povo gentios, só temos acesso ao Pai através de Cristo. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Sem o amor de Jesus, o que seríamos de nós? Né, meus queridos? Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Tudo nessa vida tem um propósito e tudo é para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Então nós temos que agradecer a Deus, sempre ter aquele sentimento de gratidão, porque Deus ele tem nos chamado para uma comunhão, para um arrependimento sincero, para que nós possamos estar à sua presença, para que nós possamos ver a sua imagem e a sua glória lá nos céus. Então é um privilégio ao qual o Senhor tem nos dado. Amém? O tópico 3, irmão, vai nos dizer assim: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Que tudo é o amor, porque o amor de Deus é que tem nos trazido a uma reconciliação, porque foi por amor que Cristo se entregou na cruz do Calvário, para salvar a minha e a tua vida. Então nós não venhamos desprezar esse amor, porque o amor tudo suporta,
O amor não arde em ciúme. O amor, ele tem que ter perseverança, ele tem que perseverar. E Deus nos amou de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Então nós temos que crer na palavra do Senhor e louvar o seu nome e glorificar, que foi para isso que ele nos chamou, para uma vida santa e irrepreensível. Né? Ponto 1. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja a todos se arrependem e convertam-se dos seus maus caminhos. Meus queridos, a salvação é para todos. Isso, Deus ele nos mostra na cruz do Calvário, porque ele morreu por mim e por você. Não foi unicamente para um grupo de pessoas. E também um grupo de pessoas não é lançado no inferno. Por que que uns são salvos e outros são condenados? Pela dureza do nosso coração. É nós que causamos separação. É nós que nos desviamos da graça ao qual foi nos concedida. Então, a única coisa que nos separa da salvação somos nós mesmos, por desprezar a graça. Porque a partir do momento que nós desprezamos o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, nós somos separados. Nós somos destinados à perdição. Então, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, então nós temos o direito da salvação. Então, nós somos escolhidos. Tem um versículo que fala que Deus fez vaso de honra para a glorificação e vaso de desonra para o dia da calamidade. Mas o vaso de desonra só é constituído por causa de nós mesmos, porque nós se desviamos do propósito do Senhor. Nós deixamos o pecado adentrar dentro de nós e nós se desviamos dos caminhos ao qual o Senhor tem predestinado para cada um de nós. Mas se não fosse por isso, todos nós seríamos salvos, todos nós teríamos o direito da salvação. Mas a salvação, ela só é concretizada em Cristo, quando nós permanecemos nos caminhos do Senhor, quando nós somos separados, quando nós seguimos um caminho de santificação, que lá em Hebreus 12:14 vai nos ensinar assim: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é preciso ser separado, é preciso ter uma vida de devoção, uma vida dedicada ao Senhor, a fazer a sua obra e a sua vontade. E assim nós temos o direito da salvação. Amém, meus queridos? Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Na declaração de fé, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, meus queridos, a salvação é para todos. Não existe na palavra do Senhor essa separação, ao qual uns serão salvos e outros serão condenados. Não, a salvação é para todos. Mas por desprezar a graça do Senhor é que muitos são condenados. Porque muitas vezes a pessoa fala: eu pequei, eu vou para o inferno. Não é propriamente o seu pecado que vai te levar à condenação. O pecado, ele nos separa de Deus. Mas o que nos leva o ser humano ao abismo, ao lago de fogo e enxofre, é quando nós desprezamos a graça ao qual o Senhor tem dado. Porque quando você não reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e não reconhece o seu sacrifício na cruz do Calvário, você está desprezando a graça ao qual nos foi concedida. Porque a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, para salvar a minha e a tua vida. Então, quando nós desprezamos esse amor, aí sim nós somos condenados. Aí sim nós vamos pagar pelo tudo aquilo que nós temos cometido de errado. E Deus vai cobrar de cada um de nós tudo que nós temos feito nessa vida. Se nós fazemos o bem, é para a honra e glória do Senhor. Se nós fazemos o mal, é para a condenação eterna. Então nós temos que escolher qual caminho nós devemos seguir, né? E nós temos que ficar o propósito ao qual o Senhor tem nos chamado, que é para uma vida santa, irrepreensível, temente ao Senhor. E nós temos que buscar Ele todo o tempo. Tópico 2. Predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergencial,
Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Nós sabemos que a predestinação ao qual o Senhor tem nos concedido, que foi antes da fundação do mundo, Ele tem nos chamado, né? E não é uma medida emergencial, ao qual o Senhor, pelo fato do homem ter caído, ter pecado, o Senhor adotou um propósito emergencial. Não. Tudo o que aconteceu desde a fundação do mundo até hoje, tudo está nos planos divinos. Deus, através da sua presciência, da sua onisciência, Ele já sabia de tudo o que iria acontecer. Então tudo está no controle de Deus. Nada saiu das mãos do Senhor. Ele tem tudo na concha das suas mãos, né? Então, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Então, através do grande amor de Deus que nós somos salvos, que nós pegamos o direito da adoção de filhos, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é através do amor, o amor de Deus, que excede muito, né? Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são cogitados, mas através dele, né? É através de Jesus, que é por ele, por meio dele e através dele. Então tudo tem que convergir em Jesus, tudo tem que apontar para Cristo. Nós sabemos que a palavra de Deus vem nos ensinar que o propósito de Deus sempre foi a glorificação do seu Filho, desde a fundação do mundo até os dias atuais. Tudo aponta para Jesus, porque Ele é que nos une, é Ele que nos dá uma nova aliança, é Ele que nos restitui ao seio do Pai. Então tudo é para mostrar a finalidade ao qual o seu Filho amado veio para o mundo. Porque assim como Ele veio ao mundo, passou pelas nossas enfermidades, tomou sobre si aquela condenação que era para mim, que era para você. Porque através do pecado nós éramos desligados do amor do Pai. Nós não tínhamos essa comunhão. E Jesus, pelo seu sangue, Ele nos toma novamente para o seio do Pai e nos dá esse direito da salvação. Porque nós sabemos que nós somos gentios, nós éramos gentios. Porque nós não somos da linhagem de Israel. Só o povo de Israel era um povo escolhido. É um povo ao qual o Senhor separou para um povo santo, para ser um povo, para levar o nome dele. Mas como nós sabemos que Israel desprezou a vontade do Pai, Deus, através da sua infinita misericórdia, Ele tem nos chamado. Então que nós não venhamos desprezar aquilo ao qual o Senhor tem nos trazido, tem nos dado esse favor imerecido, que foi através do seu grande amor, né? A conclusão da lição: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, meus queridos, a conclusão da lição ela é muito clara. Deus, Ele nos predestinou. Através da sua presciência em Cristo, Ele nos elegeu. Então, a salvação é para todos. Nós todos temos o direito da salvação. Mas a salvação ela só é concretizada em Cristo, quando nós perseveramos até o final. Porque é uma longa caminhada. E nessa caminhada, a gente vai achar tropeço. A gente vai achar dificuldade. A gente vai achar coisas e situações que irão nos desviar do caminho do Senhor. Mas enquanto nós estivermos com os nossos olhos fitos no Senhor, enquanto nós estivermos olhando para o alvo e permanecermos nessa caminhada, nós seremos mais do que vitoriosos, porque nós estaremos em Cristo Jesus. Então não deixa o que está acontecendo no mundo atual nos afastar de Jesus, e que isso sirva para nos aproximar cada vez mais dele, que nós possamos buscar mais a Ele, que nós possamos estar mais na presença do Senhor, né? Para que nós possamos ser santificados, separados, para que nós possamos ter uma vida irrepreensível, ao qual o Senhor tem nos chamado, para que nós possamos desfrutar todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Agradeço a Deus por esse privilégio de estar aqui mais um domingo abençoado, né? Por essa aula gloriosa ao qual o Senhor tem nos
concedido, que nós possamos permanecer, irmãos, na presença do Senhor, que nós possamos glorificar e santificar o nome dEle, que nós possamos permanecer fazendo aquilo ao qual Ele tem determinado, que nós possamos ser constantes, irmão, porque a vida de crente, nós sabemos que a vida do cristão, ela tem altos e baixos, mas nós temos que ter a certeza da salvação, ter a certeza de que Deus é conosco. Se o Senhor estiver no nosso barco, pode vir a tempestade que vier, pode vir a calamidade que vier, mas o Senhor irá passar juntamente conosco e não deixará que mal nenhum chegará à nossa tenda. Então que nós possamos perseverar, que nós possamos ficar até o final e aguardar a vinda do nosso Senhor, porque Ele quer vir buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Ele quer vir buscar uma noiva imaculada, uma noiva pura, com as suas vestes resplandecentes. Que nós possamos ficar na presença do Senhor até o final e perseverar, irmãos. Amém? Eu agradeço ao Senhor por mais esse privilégio dessa aula maravilhosa, né? E agora eu vou passar para o nosso irmão novamente. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por tudo que nós temos aprendido aqui nesta manhã. O tempo é corrido, né? Mas eu acredito que os irmãos conseguiram alcançar o objetivo, né? De ensinar sobre eleição e predestinação. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário do que muitos pensam, como disse nossos irmãos aqui, uns são predestinados para o inferno e outros para a salvação. Não é isso, irmão. Deus, Jesus Cristo, ele disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, dentre esses escolhidos estão os eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu chamo a atenção rapidamente para os irmãos aqui no título da lição em geral, a igreja eleita. Louvado seja o nome do Senhor. E te pergunto, você faz parte desta igreja? Louvado seja Deus. Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja Deus. Então, se você ainda não faz parte dessa igreja, ainda há tempo. Eu não digo igreja denominacional ou denominação, mas a igreja que Cristo elegeu desde a fundação do mundo. Aleluia. Aqui, louvado seja Deus. Você tem nesta oportunidade, aleluia, a chance de fazer parte dessa igreja. Louvado seja Deus. Porque você está ouvindo a palavra do Senhor, e se você quiser aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem essa oportunidade. Você pode ajoelhar aí no canto da sua casa, do seu quarto, de onde você esteja assistindo, louvado seja o nome do Senhor, e dizer: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador, porque Deus, na sua presciência, Ele já sabe se você há de crer ou não. Então você precisa ter isso no seu coração. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, nós iremos continuar, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Como eu disse na aula anterior, não sabemos até quando, né, que estaremos fazendo uma transmissão assim, mas desejamos nos reunir novamente. Espero que seja breve. Louvado seja Deus. Mas enquanto pudermos, estaremos fazendo, aleluia, assim. Não para o nosso merecimento, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porque nós fazemos parte dessa igreja eleita, então nós não podemos, aleluia, parar, não podemos retroceder, mas sim avançar, aleluia, na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo cada um dos irmãos. Louvado seja Deus. Que esse distanciamento não venha causar em você
um esfriamento, mas que você venha estar sempre na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Porque, infelizmente, muitos deixam se esfriar, mas que você venha estar aquecido pelo poder do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero fazer aqui um aviso para os irmãos da igreja local aqui do Jardim Nova Vitória 1, que as revistas estão aqui no templo. Louvado seja Deus. E você que queira a sua lição, a sua revista, venha, irmãos. Venha pegar aqui, combine com alguém que tenha a chave, mas não fique sem a revista. Louvado seja Deus. Eu percebi aqui que praticamente estão todas as revistas aqui. E eu já tinha avisado muito antes de começar, muito antes de terminar a revista anterior. Eu avisei para os irmãos, mas é certo que nem todos estão no grupo da igreja, né? Mas eu peço aos irmãos, todos aqueles que estão sendo alcançados por essa transmissão, da igreja local, pegue a sua revista. Os jovens, os adolescentes, e peço também aqui aos irmãos, aos professores de outras salas, se assim você quiser, não é obrigado, mas se você assim quiser, também está transmitindo a sua aula para os seus alunos, fique à vontade, irmãos. Nós vamos adequar aqui um tempo, um período, não vamos fazer aglomerações, vamos seguir o que é recomendado, mas podemos fazer também com que a sua lição possa ser transmitida para os seus adolescentes, para os jovens. Louvado seja Deus, porque a igreja do Senhor, ela é eleita e a igreja não para. Louvado seja Deus. Então, aqueles que querem fazer isso também, tem o meu WhatsApp, o meu número de WhatsApp, pode mandar para mim uma mensagem que nós iremos também fazer com vocês. Estamos fazendo aqui a revista dos adultos, mas os jovens também precisam aprender. Os adolescentes também precisam aprender. Louvado seja Deus. E por que não as crianças? Então, nós podemos fazer isso, irmãos, porque a obra de Deus, ela é gratificante. Louvado seja Deus. Para quando você faz com amor, com dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou falando que os irmãos não estão tendo essa dedicação. É porque a situação meio que acuou a cada um de nós. Louvado seja Deus. E eu lembro quando eu fui chamado, assim, vamos dizer assim, a atenção por um dos nossos irmãos. Irmãos, eu quero ouvir os meus professores. Então eu falei, então vamos fazer. Em nome de Jesus, porque a vitória vem, aleluia, através do nome de Jesus. Que Deus continue abençoando, fortalecendo. Vamos fazer uma oração neste momento e vamos ir para os nossos lares. Louvado seja Deus. Após essa oração, nosso presbítero Givaldo estará fazendo falando alguma coisa ou dando a bênção apostólica. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Senhor Jesus querido, queremos te agradecer, Senhor, por esta aula maravilhosa, Senhor. Deus querido e santo, ó Pai querido e santo, Pai eterno, continua, Senhor, abençoando o teu povo, a tua igreja que é eleita, Pai, que foi escolhida, que foi eleita, aleluia, e foi predestinada à salvação, aleluia. Deus querido santo, continua, Senhor, abençoando, Senhor, cada um de nós, no nome de Jesus, ó Pai, e que nos dá condições, aleluia, pela tua vontade, para que na próxima aula estejamos aqui novamente, Senhor, aleluia, para continuar, aleluia, esta lição maravilhosa, este aprendizado maravilhoso na tua presença. Continue conosco, no nome de Jesus. Amém. Presbítero Givaldo.
Saúdo a todos com a paz do Senhor, a todos amigos e amigas internautas que estão ligados. Estamos aqui com o nosso objetivo de passar a nossa EBD para você que está em casa. Você sabe que estamos passando por essa situação, mas mais importante é que nós estamos ligados em Deus e ligados em você, preocupado com você de transmitir o ensinamento da palavra de Deus. Os nossos professores foram muito felizes em suas colocações e, na verdade, a salvação seria para Israel, mas Israel rejeitou o Filho de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, nos adotou, nos injetou na videira verdadeira que é Cristo Senhor, e hoje nós somos chamados Filhos de Deus. Fique com essas palavras, medite. Estaremos, se Deus assim o permitir, no próximo domingo, trazendo essa palavra para você. Fique atento, tem uma semana de bênção, de vitória, no nome do Senhor Jesus. A você que é evangélico, fique firme, e a você que ainda não é evangélico, esteja atento, aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, pois somente Cristo é que pode salvar a sua vida. Levanta suas mãos, que a graça, a comunhão e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos, que todos digam amém. Tenha a todos uma semana abençoada em nome de Jesus.